Você acha que há uma permissividade para que isso aconteça ou não? O Estado de Direito ou de exceção? A aplicação da lei é regra ou exceção? Nós vivemos em uma democracia, né? Isso que é a degeneração da República. A maioria das pessoas que votam são produtores ou são consumidores? São parasitas. São pessoas que consomem mais do que botam no Estado. Em sua casa, quem manda é o adulto ou a criança. A gente é uma casa onde as crianças mandam. A criança vai comer porcaria, vai ser todo mundo diabético até a família colapsar, não é isso? Você tem filho? Tenho 3. Seu filho gosta que você vai trabalhar? Não. Se dependesse dele, você ficava brincando lá, né? O dia Mas a todo. gente é uma casa que a população pediu por isso. Tem lá em Samuel, não peçam um rei. Ah, nós queremos ser como a nação criada por Deus, bicho, deu merda. Imagine, nós não somos a nação criada por Deus, né? Mas nós viemos de uma nação que também foi criada por Deus. O português mesmo, o cara que vem de Portugal, ele acredita que Portugal foi criado por ordem direta de Jesus, né? Que o juramento de Ourim, né, que Jesus teria aparecido no sonho para Dom Afonso Henriques e ordenado que ele fundasse um reino que levaria Jesus a povos que eles nem sequer imaginaram. E ele fez isso, porque esse juramento foi no século XII, 1100 e alguma coisa, e os caras vieram para o Brasil 300 anos depois. Tinha igreja portuguesa em Hiroshima, Nagasaki, tinha igreja portuguesa na Indonésia, não é isso? Tinha igreja portuguesa em lugares que a gente nem consegue imaginar. Portugal tinha colônia na Índia até o século XX, né? É isso. Nós viemos de uma nação que quem acredita acha que foi fundada por ordem de Jesus. Mas nem aquele do Antigo Testamento mesmo, que todo mundo concorda que foi fundado por Deus, não deu certo. Imagine a nossa, né? O Estado é uma coisa... A natureza dele é satânica, né? Você já assistiu aquele filme Nefários? Não. Cara, tem várias frases que são de lascar. Vale a pena. Nefários é muito bom. Nefários, né? É uma história Anota aí pra mim, por favor. É a história de um condenado à morte que precisa de um laudo pericial de um médico psiquiatra de que ele não é maluco. E o cara chega lá, ele tá falando com o diabo, é uma possessão demoníaca. O cara fala assim, eu sou o diabo, eu tomei esse corpo. E você, até o fim do dia, vai matar 3 pessoas. E o cara faz ele matar 3 pessoas, diz assim, você matou sua mãe. Você fez eutanásia com sua mãe. Você mandou a menina abortar, agora, daqui a 20 minutos vai abortar e aborta. E ele faz o cara matar os 3. É um filme, tem vários diálogos muito bons. Inclusive o cara fala, né, que ele ofereceu os principados e potestades a Jesus, né, que são os governos. E o psiquiatra diz a ele, mas ele não aceitou. E o diabo diz assim, mas você não é o carpinteiro, né? Eu vi uma fala sua que alguém te perguntou se você era ateu. E eu vi você falando que você a conversa que eu tive com... Deus. O que eu expliquei... todos nós temos um momento de enfraquecimento de fé, né? Sim. Todos nós temos os nossos momentos, né? E tem um argumento, inclusive muitos católicos, tem padres, inclusive, que diz que Deus odeia a aposta de Pascal. Mas a aposta de Pascal é algo que lhe dá uma grande motivação, mesmo naqueles momentos que você está com pouca fé. Pascal diz o seguinte, que inclusive foi um dos criadores do cálculo, né? É Leibniz, Pascal e Newton, né? A aposta de Pascal diz o seguinte, se eu acreditar em Deus e for mentira, o que é que eu perco? Se eu me santificar a cada dia e eu vou ser um filho melhor, eu vou ser um pai melhor, eu vou ser um colega de trabalho melhor, todo mundo só ganha com isso, inclusive eu, né? Se eu não for salvo no final, paciência, eu nunca mereci ser salvo. Agora, se eu não acreditar em Deus e Deus existir, o que é que eu perdi? Perdeu tudo. Tudo. Algo inimaginável de valor que eu não consigo nem conceber, né? Perdeu tudo. Então vale a pena acreditar nisso, mesmo que seja mentira, né? Com certeza. Vale a pena você, naqueles momentos de fraqueza, pensar nessa aposta. Diz, meu Deus, não tem nada. Você é tão misericordioso que não existe nenhuma alternativa se não seja entregar, que seja feita a vossa vontade, não é isso? Com certeza. E você vê também na dificuldade, você vai, quando chega um momento que você diz, eu não posso mais ir, não tenho mais o que fazer, eu desisto, as coisas melhoram. As coisas acontecem. Não, às vezes as coisas ruins acontecem por um propósito maior. Foi o que eu te conheci aqui. Correia vai ser demitido da polícia ou não vai? A tendência é que ele seja, né? Ou não? Vai ser bom ou vai ser ruim para isso financeiramente? Financeiramente vai ser melhor. Se ele já tem agora 1 milhão de seguidores, na hora que ele começar a monetizar e profissionalizar o Insta, é capaz dele bater 5 milhões. É um cara com 5 milhões de seguidores, 1 milhão na Bahia. Ele vai ter condição de ser deputado na próxima eleição daqui a 2 anos? Com certeza, sem dúvida. Vai ser melhor ou pior para ele e para a família dele? É bem melhor. Ele passou, sei lá, 1 ano de sofrimento para ter agora décadas de glória, não é isso? Saber trabalhar, Hein? é verdade. Tudo que acontece para a pessoa, você não sabe, é muito difícil. Tudo que acontece, não cai o muçulmano que diz, né? Que não cai uma folha de uma árvore, que não Sem seja... a permissão de Deus. Pois é, que não seja do seu conhecimento e autorização. Pois é. Em relação ao movimento feminista, eu vejo que você tem uma revolta
também tremenda em relação a isso. Não é satânico. O animalismo, o cachorrismo, qualquer coisa de tirar de pessoas que poderiam investir em crianças e dar animal é satânico. Todos os animais do mundo não valem uma alma. Isso é muito claro no primeiro livro da Bíblia. E esse negócio de... Inclusive, eu acredito que mulher estudar e colocar estudo e profissão e dinheiro como primeira coisa, uma coisa mais importante da vida dela, que é a autodestruição. É a autodestruição espiritual, física e financeira. Tanto é que a gente está numa sociedade... As sociedades que mais botaram mulheres para se comportar como homens são as sociedades que têm menos fecundidade, que estão sendo autodestruídas, né? Como a nossa, por exemplo, né? Saiu ontem, né? As informações oficiais, né? Que em 2022... Foi o menor número de nascimentos desde que tem registro na Bahia, né? Verdade. Em relação a... Tem mais 3 áudios aqui. Prepara aí, por favor, para colocar. Eu ouvi um rapaz falando uma vez que deveria ter... O Bolsa Família deveria ter, tipo, um limite. 2 filhos. Se tiver 3, perde. Não, por mim pode ter 10 filhos. Eu tenho uma solução alternativa. Quem quiser, bote aí, Substack do 38. Eu escrevi um artigo, na época que Dilma era presidente, com um cara chamado Felipe Hermes, que hoje em dia trabalha com Bitcoin também, mas naquela época ele não quis aceitar o pagamento em Bitcoin. Escrevi um artigo, eu acredito que a solução para o Brasil... Na verdade, não existe solução, né? Porque como a maioria dos parasitas votam, eles não vão querer, mas se por um acaso... inclusive, essa solução que eu estou propondo, até mesmo a maioria dos parasitas iam concordar. Era oferecer um salário mínimo a todo mundo que renunciasse a direitos políticos e sociais, mas para isso ia ter que ter uma nova constituinte. Se você juntar o custo de oportunidade, a quantidade de riqueza que deixa de ser criada porque o cara vira o vagabundo e o dinheiro que o vagabundo consome, ele é muito mais caro do que um salário mínimo por mês. Verdade. Inclusive, a gente faz várias simulações e demonstra que mesmo que 100 milhões de pessoas recebessem um salário mínimo por mês, ainda seria mais barato do que existir SUS e escola pública. A escola pública, ela é feita para seu filho ser rico, independente, inteligente ou um asno dependente... Asno, doente, drogado, viciado. O político quer que o filho do pobre seja um merda para continuar votando nele, não é isso? E contra ele sendo gado dele. Exatamente. Se tivesse agora um referendo no Brasil... Você acha que a maioria das empregadas domésticas, trabalhador braçal, porteiro, gente decente, que trabalha mesmo, ele ia preferir receber um salário mínimo por mês ou a escola fudida e o SUS fudido? Um salário mínimo o cara não paga a escola do guri e o plano de saúde? Hein? Pois é. Acabava o SUS. Acabava não. Ia existir centro de referência porque tem pessoas que têm doenças raras e tal, não é isso? Ia existir exceções, mas em regra, se você fizesse uma PEC dizendo isso que eu estou dizendo a você, vai ter um salário mínimo agora para renunciar aos direitos políticos e sociais. O Brasil voltava a ser uma república, deixava de ser uma democracia. Pois é. E outra coisa também muito útil que podia ter sido feita é tirar direitos políticos e sociais de pessoas como nós, servidores. Você já exerce o poder estatal, não é isso? Como é que você vai mandar na casa de onde você come o pão, né? O certo era os servidores públicos como a gente não terem direitos políticos e sociais, né? Na minha opinião, né? Vai provar essa pizza? Não, eu não como esse horário e também não como cereais, eu sou velho já. Ok? Tá com quantos anos? Eu tô 42, né? Você falou. A gente tá na mesma... A nossa geração é mais numerosa. Tem mais gente na nossa cidade do que esses moleques aqui. Você falou verdade. Tem mais gente na nossa cidade do que com 4 anos. É verdade. De lascar, né? Eu estudei em 7 escolas, nenhuma delas existe mais. Porra. Eu estudei no ISBA, não existe mais. Eu estudei no IEG, não existe mais. Estudei na Santa Cecília, não existe mais. Estudei nas Três Pastorinhas, não existe mais. Todas as escolas que eu estudei não existem mais. Vamos lá, pai de áudio? Boa noite aí, galera do podcast. Boa noite aí, Renatão. Minha honra. Tem como explicar melhor as políticas monetárias não convencionais aí que os governos adotaram depois de 2008? Tabelamento de preço é satânico. O que os governos fizeram em 2008 foi o que Lula quer fazer quando o Campos Neto sair. Embora o Campos Neto já tenha arregado em alta o que Lula quer fazer, que é reduzir taxa de juros na tora. Nós sabemos, nós que vivemos na época de Sarney, sabemos a consequência de tabelamento de preço, que é a escassez, né? Quem é o pai da mentira? O tabelamento de preço é uma mentira. Os preços são informações. O preço concentra informações de demanda, oferta e custo, não é isso? Na hora que você impõe um preço, você impõe uma mentira. E a consequência dessa mentira é a destruição de riqueza. Depois de 2008, os governos acharam que ia resolver o problema, ia estimular a economia, reduzindo o juro. Mas para isso eles tiveram que imprimir um montão de dinheiro para sair comprando ativos de qualquer maneira para garantir que não tivesse yield diferente daquele em lugar nenhum. E o nome dessa política foi Quantitative Easing, alívios quantitativos. Pois é, ele distorceu completamente e bombou aí as bases monetárias das moedas, né? É por isso que, se você tiver algum interesse, o livro que eu mencionei, Bitcoin Red Pill, tem de graça ditado na Lei de Verdade.
tem na livraria da professora Alexandre Costa, tem no Mercado Livre, tem dezenas de lugares para você comprar aí. Ele explica detalhadamente. A inflação real é o aumento da base monetária. Se você achar que, além do aumento da base monetária, você tem que considerar o aumento ou diminuição de produtos, como o Miorim lá acha, então você tem que considerar que desde 2011 o Brasil caiu mais de 50% em termos ao resto do mundo, não é isso? Então, se você não tiver um retorno de, sei lá, 25%, se você considerar a média de aumento da base de 15, 16 e mais uma perda de 50% desde 2011. Então, se você não tem um retorno aí acima de 25% ao ano em real, você está perdendo riqueza. Líquido, descontado risco e trabalho.